Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, terça-feira, 6 de outubro, agora 19 horas e 59 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Sleeping on the Rails, dormindo nos trilhos, uma referência aí, essa expressão aí americana, bastante utilizada, e se refere a quem não reconhece os riscos que está correndo, e ela ilustra bem a nossa opinião sobre as posições compradas no mercado de criptomoedas, aí, recente em especial aí, as blue chips, as mais negociadas, o que coincide então com a nossa visão de que nesse momento a gente está vendo uma fraqueza no mercado, a gente já vem comentando isso, está acontecendo, que a gente está falando sempre 2 dias depois, da natureza, assim, timing, né? Não é o nosso forte, aliás. Mas a regra geral está acontecendo, um leve movimento de baixa, um leve recuo, e quem está no mercado está exposto, então, a ativos, em especial Bitcoin e os principais, que estão sem força para seguir subindo, para seguir rompendo as resistências imediatas, a saber, a conjugado das médias móveis de 20 e 50 períodos, médias exponenciais, é bastante forte. Nós não estamos vendo uma força aí para puxar para cima isso, em contrapartida tu fica exposto então a um recuo, a uma queda. Nesse caso, então, como a gente vê aqui, poderia vir tranquilamente aqui até a média móvel de 200 períodos, então mais embaixo, no caso da Bitcoin, então perto dos 10k. Nós estamos falando aí de um possível recuo aí de 6 a 7%, uma questão de um dia para o outro, com a possibilidade de altas da ordem de 1 até 2%. Então, isso é uma relação bastante desvantajosa dentro de um ativo volátil. Tá? Então, isso a gente precisa ter em mente. Estou me estendendo um pouco, eu vou compensar isso na análise. A volatilidade, ela precisa se manifestar para a gente ter alguma oportunidade. Na ausência dela, a gente está simplesmente correndo o risco do downside. Tá? Então, quem está exposto ao mercado está se expondo a uma volatilidade downside, já que de upside não está ocorrendo. Tá? Então, a gente está perdendo volume, a gente não está vencendo as resistências, isso não é um bom sinal. O próprio mercado de ações está com dificuldade de subir, apesar de ele estar acima aí das principais médias móveis, então isso colocaria ele numa situação positiva, mas isso não está acontecendo lá. Aqui nós estamos numa situação um pouco mais desvantajosa e tendo uma movimentação muito semelhante no gráfico diário, lá caindo, aqui pode cair, como aqui é mais volátil, pode cair mais. Muito cuidado, não é uma indicação, não é uma sugestão, não é uma recomendação, então somente a nossa opinião. Vamos para a análise. Então, aí a gente faz esse mergulho e entra aqui na Binance Bitcoin em Tether no gráfico diário. Então, o que nós temos aqui? A gente já vinha comentando então há pouco. Claro, esse aqui é o nosso novo layout. Nós vamos fazendo algumas modificações. A gente está pensando em deixar de uma maneira mais agradável aí para vocês. Nós temos aqui a média móvel dos 20, 50 e 200 períodos, respectivamente. Nesse caso é o diário. O que nós temos? Um leve recuo no dia de hoje, seguindo o Wall Street, a gente está tendo a mesma cor de Wall Street, a gente tinha comentado isso no diário, podem ver que o volume aumentou e ele está então se aproximando aqui da limiar de relevância, ou seja, nós tivemos um dia hoje aqui com praticamente, foi um dia relevante, tá? Ele ainda não terminou, ainda temos 1 hora, então a gente conta exatamente com isso, esse foi um dia relevante, foi um dia de baixa, de tal forma que a gente acredita que essa movimentação deve continuar, e isso coincide com o que a gente já está falando aqui há bastante tempo, que é o seguinte: nós estamos numa tendência de baixa no gráfico semanal, isso vai se manifestar em algum momento nas movimentações de tempos menores, a gente vinha subindo, mas sem força. Então, o que está acontecendo aqui? Os movimentos relevantes que nós tivemos, todos eles, sem exceção, foram de baixa, e o mais potente de alta foi então o que chegou ao limiar aqui da relevância, mas todos os que cruzaram, apesar de ter sido pouco, foram quedas de baixo. Mas é pouca diferença, não conta. Existe um momento em que a diferença conta, tá? E o que nós estamos tendo é um movimento horizontal, onde quando ele cai, ele tem mais volume do que quando ele sobe. Isso não é um bom sinal.
Nós estamos aí recentemente começando uma abordagem nova, a gente ainda não coloca aqui na análise, mas a gente compara o OBV com os preços em termos de movimento relativo de máximo e mínimo, tá? Mais adiante a gente detalha quando a gente enxergar ali que isso aí de fato está sendo coerente, tá, com a realidade. A gente algumas pessoas usam o termo assertivo quando acerta, não é assertivo, é com dois S e acertar é com C, tá? Esse assertivo é entre ser impositivo e leniente. Leniente é aquele que concorda com tudo e impositivo é aquele que diz assim, deu, my way or the highway, né? E o assertivo fica no meio termo. Então não tem nada a ver com estar certo, não tem nada a ver com performance, não tem nada a ver com desempenho, tem a ver com saber colocar a sua opinião de uma maneira que não é nem impositiva e nem leniente, tá? Então, assertivo é isso. Então, por favor, quando vocês querem dizer que vocês acertam, vocês dizem que vocês têm uma boa taxa de acerto, tá? Que vocês, sei lá, qualquer outro termo, tá? Que vocês têm boa exatidão, ou que vocês têm uma boa performance, mas não digam que vocês são assertivos porque vocês acertam, tá? Daí a única coisa que está se dizendo é eu não conheço a língua portuguesa, tá? Por favor. Então aqui, voltando aqui para nossa análise, nós, com a tendência de baixa semanal, ela deve estar aos poucos se manifestando, então, forçando a movimentação diária a refletir isso, a gente tem espaço para descer aqui até a média móvel dos 200, que está aqui logo abaixo dos 10K, a saber, dos 9K9, tá? Então, a gente poderia ter um recuo até ali, nós não acreditamos que isso aconteça de uma forma súbita, isso deve levar alguns dias, mas a gente já teve fundos aqui bastante próximos e a gente pode, então, estar construindo essa movimentação. Da onde vem a nossa ideia de que isso pode acontecer? 1. Estamos com fraco volume quando subimos, volume maior quando descemos. 2. Estamos abaixo rente a resistências. 3. Estamos em tendência de baixo no gráfico semanal. Somando esses fatores, o conjugado desses fatores, nos leva a crer que nós vamos descer doravante, tá? Então vai ser uma sequência de dias em queda, não necessariamente todos eles assim, a gente pode subir, mas a gente acha muito difícil que tenha uma reversão nessa tendência. Então, o momento baixista, não a tendência, né? A tendência já é de baixa, a gente está no momento, entrando no momento de baixa, tá? Que foi uma sequência de testes aqui, as médias exponenciais 20 e 50, esse conjugado que elas estão juntas, tá? E aí, como não foi rompido, a gente deve, então, se movimentar na direção, no sentido contrário, tá? Então a gente deve descer até onde a gente duvida que passe dos 10K para baixo. Então a gente deve chegar perto aqui, talvez tocar, talvez na mínima do dia romper, mas a gente não acredita que feche o dia abaixo da EMA 200, média móvel de 200 dias. Caso isso acontecer, espere então um movimento de queda maior. E aí a gente deve ter então uma justificativa para isso, uma possibilidade disso, nas forças motrizes. Onde estão as forças motrizes da Bitcoin? A gente tem dá para quase falar endógena aqui, né? Ou que seja gerada ali dentro. Endógena quer dizer gerada ali dentro, tá? Que é a BNB. Então a BNB ela está perdendo força aqui e um movimento muito parecido. Quando sobe, sobe fraco. Quando cai, cai mais forte. Então, ela pode recuar aqui até a média móvel de 20, tá? Então, isso pode acontecer? Pode. Ela já chegou ali, fez um teste, ela pode continuar testando aí amanhã. Talvez tenha um leve recuo aqui, uma leve repique, né? Uma leve alta, mas continuar aqui essa trajetória de queda. E a gente pode olhar aqui que ela tem o hábito de quando ela testa a média móvel de 20, ela passa dela. Então, a gente não acredita que isso aqui seja o final de uma movimentação. A gente pode ter aqui falsos rompimentos, como a gente teve, e chegar aqui até a média móvel de 50. Vamos ver que valor está isso. Média móvel de 50 está em 25, 25,2. Então, até os 25,5 a gente pode ter uma queda. A gente está falando aí de 8% aí de movimentação ainda baixista, tá? Subindo, bom, a gente teve aqui um limite, a gente testou, não conseguiu romper os 29 aqui, chegar nos 30, tá? Então, a gente está exatamente aos 27, a gente pode subir 2 pontos alguma coisa e cair 2 pontos alguma coisa. Então, a gente está numa relação de 1 para 1,
também é uma relação desvantajosa. O que seria uma relação vantajosa? Paul Tudor Jones sugere 5-1. Ou seja, para cada unidade que tu pode cair, tu tem uma possibilidade de subir 5. Isso aí acontece muito raramente, tá? Mas são boas oportunidades. Então, vamos dar uma olhada aqui no SPX. SPX ali é a grande força exógena porque é gerado fora, não vem ali do mercado. Então vamos dar uma olhada como foi Wall Street no dia de hoje. A gente, apesar de estar acima então das médias móveis, a gente fez um recuo a elas. E agora lá elas funcionam como suporte. A gente pode ver o dia aí foi com volume, não foi, nossa, que volume fantástico, volume esplêndido, né? Esse foi o primeiro dia aí que a gente tem um dia de baixa e Donald Trump, então, voltando aí para o seu escritório ali na Sala Oval da... me fugiu agora, tá? White House, claro, White House, tá? Voltando ali para a Sala Oval do White House. Então, foi um dia de baixa. Então, o mercado aí, voltando ali, business as usual, né? Compra o rumor, vende o fato, aproveitaram e fizeram aí uma realização. A gente pode ver aqui que eles estão com uma dificuldade aqui de fazer novas tentativas aqui aos topos históricos, a gente está um pouco longe disso, e essa situação deve continuar, trazendo aí um nervosismo, se eles vão ter mais estímulo ou não, né? Se Joe Biden vai ganhar ou não, se o déficit, então, se isso vai trazer algum impacto, como é que está a inflação, como é que estão os auxílios ali aos americanos, 30%, 40% aí da renda média do americano está vindo de auxílios, né? Estão em torno de 25%, né? 30% dessa faixa. Boa parte desses estão expirando, então alguns estão tendo dificuldades aí de fazer pagamentos essenciais, como conta de luz, aluguel. Então, qual é o impacto que isso vai ter no mercado de ações? Então, a gente está bem perto aqui dessas médias móveis, isso aqui deve chamar, então, uma ação do mercado, a gente provavelmente deve ter um dia de alta amanhã, com uma reação positiva vindo do governo, tá? Um acordo entre democratas e republicanos por mais estímulo, talvez isso, então, jogue para cima novamente, isso deve trazer algum alívio para as criptos, que segura um pouco a queda, traz ela de volta ali para essas médias móveis, a gente tem que aguardar, mas essa relação aqui, elas estão andando mais ou menos juntas, tá? Então, dessa forma, a gente vê o SPX, o SP500, SPX é o código dele aqui na plataforma TradingView, como um bom guia, tá? E aí a gente dá uma olhada, então, por fim, no ETH. Nossa expectativa ali, então, é uma expectativa de recuperação amanhã no SPX, tá? Então, isso deve nos trazer de volta aqui nas criptos. E aqui a gente teve, então, até uma mais exacerbado do que a Bitcoin, a gente vinha tendo os outros dias com muito pouco volume, a gente teve hoje um dia dentro dos irrelevantes, sem conseguir romper o threshold de irrelevância, mas bem maior do que os dias anteriores, praticamente o dobro, né? Então mostra ali essa fraqueza com lente de aumento aqui no Ethereum em relação a Bitcoin, tá? Então nesse momento aqui a Bitcoin está com desempenho superior ao Ethereum, tá? Então vale chamar atenção para aquela relação que existe entre as duas, né? Tu pode fazer essa negociação quando ela se dilata muito, quando o Ethereum fica muito mais valorizado que a Bitcoin, tu pode fazer, é uma opinião então somente, a mudança, a migração para a Bitcoin, onde tu vai ter então mais Bitcoins que tu teria antes, e aí quando essa relação inverte, tu volta para o Ethereum. Então tu fica fazendo essa troca de holds entre essas duas muito importantes coins, tá? E aqui a gente volta então para a Bitcoin, por quê? Porque aquele nosso índice que compara o OBV com os preços relativos, pela movimentação que a gente vem tendo, a gente ainda tem mais chão para cair, tá? Isso não quer dizer que amanhã nós vamos cair, mas dentro do gráfico diário, a nossa posição entre máximos e, na verdade, entre o gráfico de 1 hora, né? Entre as posições de máximos e mínimos, tá? Que nós tivemos e o OBV, a gente tem espaço para cair até os 10K4, tá? Tranquilamente até os 10K4, em função da movimentação que a gente teve hoje, tá? Para quem não está familiarizado com o OBV, é um somatório do volume, onde o sinal do volume é a variação do preço. Então, ele basicamente pega essas candles que a gente vê aqui e faz a somatória deles, tá? O valor exatamente não importa, mas importa é a variação. Então, a gente pega máximos e mínimos. Então, o que acontece?
Se o dia foi positivo, tu soma o volume. Se o dia foi negativo, tu subtrai o volume. Então, ele dá uma ideia de quanto dinheiro entrou e saiu. Que não faz nenhum sentido, porque não existe volume de compra e volume de venda. Quando tu faz um negócio, ocorreu uma compra e uma venda exatamente no mesmo preço, tá? Então, o volume foi para os dois, mas é uma abstração em cima disso. E relativo a isso, o preço está acima da proporção que o OBV se encontra. Então, a gente enxerga isso como um driver, puxando, então, o preço para a proporção do volume. Nesse caso, ele deveria cair, tá? Então, isso aí é um driving force para baixo nesse momento. Então, o OBV está fazendo uma pressão nos preços, trazendo eles para baixo. Essa é a nossa interpretação do indicador, mas ainda é muito leviano esse tipo de colocação, porque a gente começou há poucos dias a acompanhar ele, a gente precisa mais tempo, mas vai estar trazendo isso para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Então, qual é a nossa visão geral? Bitcoin vai ficar entre as médias móveis de 20 e 50 no topo e 200 no fundo. Aí nós estamos falando de 10K8 para cima e 10K para baixo. Nós, como estamos no topo com força fraca, quando a gente sobe com força maior, volume, quando desce, e nós temos então essa pressão da OBV puxando para baixo, nós devemos cair ao longo dos próximos dias. Isso quer dizer que amanhã vai cair? A gente não sabe, não tem como saber, quem diz que sabe, mente. Mas o que a gente vê é uma probabilidade maior de queda, tá? Wall Street tendo alta amanhã, que a gente acha bem provável, deve puxar um pouco então as criptos para cima. A gente fala sempre das principais. As principais, as 5 mais, 3 mais, 8 mais, como queira, tá? Em market cap. Então, apesar da gente ter amanhã uma alta, a gente acredita possivelmente uma alta no SPX, SP500, Wall Street. Também deve ter, então, uma alta aqui na Bitcoin, nas principais criptos. A gente não acha que ela vai ser uma alta muito grande, e em especial não com muito volume, o que para nós é mais um indicativo de que era isso, a tendência segue para baixo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pela audiência, até a próxima. Tchau.